visita Angola, mas não será a última. E a minha esposa também foi profética quando disse: tu vais, não me levas, mas a próxima vez eu sei que tu vais ter muitos convites para ir e espero que da próxima vez tu me leves. O engraçado é que eu ministrei numa igreja e a primeira coisa que disseram: está aqui, porque eu acho bonito, lindo, a argumentária africana. E então a primeira coisa que disseram é: olha, está aqui uma oferta para a sua esposa. E eu estou certo que ela ficará muito feliz pela oferta de honra que nós recebemos. Nos diz a palavra de Deus que naquele dia, sendo já tarde, e o interessante é que muitas vezes nós achamos que existem dias que vão ser bons. Muitas vezes acordamos de manhã com aquela ideia: como é que será o dia? Muitas vezes temos a ideia no fundo do nosso coração e no nosso espírito que o dia pode ser muito bom ou o dia pode ser muito mau. Para nós o dia ser bom ou ser mau depende das nossas emoções, muitas vezes, e não da certeza da fidelidade de Deus. E nos diz aqui que, sendo já tarde, tarde para quem? Porque esta palavra está a ser registrada por Marcos, e Marcos conta esta história fantástica de Jesus que acalma uma tempestade, mas há ensinamentos aqui profundos que nós devemos distrair para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vida financeira. A palavra de Deus é a bússola e a direção da nossa vida. Porque se Jesus é a palavra, eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que me alimentar de Jesus. Eu tenho que entender que nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra de Deus. Significa que o dia ser bom ou ser mau, ser tarde ou ser cedo, não deve depender das minhas emoções. O dia ser bom e o dia ser uma bênção depende da certeza de eu conhecer o Criador da palavra, a palavra, o Verbo eterno que se fez carne e veio a este mundo para revelar o Pai. Porque nunca ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai o revelou. Se nós queremos conhecer Deus, temos que conhecer Jesus. Se nós queremos olhar para a glória de Deus, nós temos que olhar para Jesus. Porque Hebreus nos diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Não há como conhecer a Deus sem conhecer Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos entender que, ao contrário daquilo que se pensava na antiga aliança, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus preocupado, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que consola, Deus é um Deus que se preocupa, Ele é um Deus que supre a necessidade dos seus filhos. As pessoas angustiadas chegavam perto de Jesus e viam no olhar dele, no sorriso dele, na forma como ele os observava, um desafio para pôr e endireitar a sua vida e mudar a sua vida para sempre. Foi assim com aquela mulher junto ao poço em Samaria, quando ela pediu e disse a Jesus: Senhor, nós queremos adorar e buscamos a verdadeira adoração. Ensina-nos a verdadeira adoração. E Jesus olhou e disse: olha, não se trata do lugar onde tu oras, mas trata-se da maneira como tu oras e adoras. Porque o tempo virá onde os verdadeiros adoradores me amarão e adorarão em espírito e em verdade. E esse é este tempo, onde nós o adoramos em espírito e em verdade. Muitas vezes o ser já tarde. É tarde para nós, mas não é tarde para Jesus. Muitas vezes uma estéril, alguém que ainda não deu à luz, pode dizer: para mim, na minha idade, é tarde. Pode ser tarde para si, mas não é tarde para Jesus. Sabe, evangelista, o meu casamento já é tarde. Pode ser tarde para si, mas não é tarde para Jesus. Sabe, o meu filho tem uma enfermidade que nós cansamos de correr atrás dos médicos para ter solução. Pode ser tarde para si, mas não é tarde para aquele que detém a vida em suas mãos e um sopro da sua boca altera a sua vida no momento em que você crê. O ser tarde pode ser tarde para si, mas não é tarde para Deus. Talvez a economia nos países do mundo dizem que é tarde. Porque os países estão em guerra, porque os países não se entendem. A ganância, muitas vezes, daquilo que é a atração do mundo, poder, fama, dinheiro, os leva a um conflito. Para eles pode ser tarde. Para Deus, que vem buscar a sua noiva e a sua igreja, não é tarde. Aliás, o mundo está em conflito. Mas sabe porquê que o mundo está em conflito?
para que a verdadeira Igreja de Cristo Jesus se levante com poder e glória. O que muda as nações é a Igreja. É as portas do inferno que não prevalecem contra a Igreja do Senhor. O inferno pode prevalecer contra as estruturas humanas, mas o inferno nunca vai prevalecer contra a Igreja do Senhor. E a Igreja evangélica de Angola é a Igreja do Senhor, que Satanás pode querer pisar, mas ele não tem autoridade, porque as portas do inferno é que não vão resistir contra a Igreja do Senhor. Não é a Igreja do Senhor que tem que ter medo daquilo que Satanás pode fazer. Nós, quando cremos em Deus, sabemos que nada impede o mover de Deus, que nada impede o agir de Deus. E Jesus, naquela tarde, olhou para os discípulos e disse: passemos para a outra margem. O que é que Jesus disse, amados? O que é que Jesus disse aos discípulos? Jesus não disse aos discípulos: tentem passar para a outra margem. Jesus não disse aos discípulos: vamos ver o que é que vai dar o passar para a outra margem. Jesus não disse: talvez o vosso destino seja passar para a outra margem. Talvez sim, talvez não. Jesus disse: passemos para a outra margem. O que Jesus disse é: vocês vão sair do ponto A, vocês chegarão ao ponto B, porque há um decreto de vitória. Passemos para a outra margem. Jesus não disse aos discípulos: passem para a outra margem. Sabe porquê? Porque o nosso Deus nos acompanha no nosso trajeto de vida. Aquilo que é o nosso destino, Ele não diz atravessa sozinho. Aquilo que é a nossa história de vida, a história da nossa família, a história do nosso casamento, a história da nossa igreja, Jesus não disse: atravessem o vosso casamento só. Jesus não disse: vivam a vossa vida de forma só. Ele disse: passemos em unidade para outra margem. Nós nunca estaremos só. Quando Jesus disse: passemos para a outra margem, sabe por que é que Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem? Porque Deus é um Deus de propósito. Deus não é um Deus de acaso. Deus é um Deus de destino. Quando Ele decreta, ninguém pode impedir. Ai, evangelista, você não sabe o que está a dizer. Você não sabe como invejam o meu casamento. Eu pensava que o meu casamento foi instituído por Deus. E eu vejo que o meu casamento às vezes não está bem. E o inimigo anda furioso. E não quebre princípios da palavra, porque Jesus disse: passemos para a outra margem. Muitas vezes a dificuldade do que Jesus disse é: passemos para a bênção. Evangelista, está complicado aqui. Atravessemos para a bênção, porque Deus é um Deus de destino. E aquilo que Deus une, o homem não separa. E aquilo que Deus decreta, o inferno não pode parar. Evangelista, dê-me um exemplo. Deus decretou que o seu filho viria à terra, iria morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitaria. Teve 40 dias com os discípulos, sempre bênção e vivendo em comunhão. Foi assunto ao céu e diz a palavra de Deus que Jesus intercede por nós à direita de Deus Pai. Alguma coisa deixou de se cumprir? Alguma coisa se deixou de cumprir? Mas nós vemos quando Jesus nasceu, Herodes o quis matar. Mas se Deus tinha prometido que o seu filho viria à terra, iria morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitaria, você acha que o inimigo não tentou derrotar? É claro que sim. Conseguiu derrotar? Claro que não. Porquê? Porque Deus é um Deus de destino. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus que, quando nos orienta no nosso destino, ninguém pode mudar o nosso destino. Posso ouvir um amém? Amém! Errado, nós podemos mudar o nosso destino. Quando o povo saiu da terra prometida, quando o povo saiu do Egito, da escravatura, e foi para a terra prometida, um caminho que demorava 3 meses, demorou 40 anos. E aqueles que saíram e que viram os sinais poderosos de Deus, que chegou ao tempo da caminhada e começou a desacreditar daquilo que Deus fez. E sabe o que é que eu acho impactante? É que o povo de Deus teve saudades dos alhos e das cebolas do Egito. Amados, 430 anos de escravidão. O povo teve saudades de cebolas e de alhos. Você sabe o que é 4 gerações no Egito a sofrer com trabalhos pesados sob a opressão do inimigo, são libertos com 10 milagres poderosos de Deus que triunfa
sobre todo o poder do inimigo. O povo passa o mar vermelho, adora e louva a Deus, passado um pouco vai se corromper, passado um pouco vai adorar imagens de escultura, passado um pouco cospe na cara de Deus. E sabe porque é que demorou de 40 anos? Porque aquele povo teria que se arrepender. E porque aquele povo não se arrependeu, daquela geração que saiu do Egito, sabe quantos entraram na Terra Prometida? De 3 milhões, sabe quantos entraram na Terra Prometida? Você sabe? 2. Eu repito, de 3 milhões, 2 entraram na Terra Prometida. Josué e Caleb. Sabe porquê? Porque Deus tem um destino para nós, mas a nossa incredulidade, a nossa forma como nós paralisamos a nossa vida, nos impede muitas vezes de viver o destino de Deus para a nossa vida. Jesus disse, passa para o outro lado. Corta radical com aquilo que não te abençoa e entende que em mim há um destino. Em mim há um propósito. E nós muitas vezes nos esquecemos que a palavra de Deus diz, prendestes com o que saiu da tua boca, enredastes com aquilo que são as palavras que saem da tua boca. Sabe porque é que muita... Não aqui, amados, não, em Angola. Sabe porque é que a Europa tem grandes taxas de divórcio? Porque a boca os prende. Porque a vida e a morte estão no poder da palavra. E as pessoas preferem amar mais as palavras do que amar a palavra de Deus. Prosperidade financeira não tem a ver com aquilo que você tem. Prosperidade financeira tem a ver com aquilo que você sabe que não é seu e usa ao serviço do Deus Todo-Poderoso. Porque o reino é muito claro. Quem quer viver destinos não colhe primeiro para semear, semeia para colher. E sabe uma coisa, é assim na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso governo, em todo, com tudo. Eu semeio para colher. Não há como colher sem semear. O que é que isto quer dizer? Pessoas que sabem que têm um destino, semeiam palavras de vitória. O meu filho é uma bênção. O meu filho é abençoado. O meu filho vai estudar. O meu filho vai ser um doutor. O meu filho vai ser uma pessoa de sabedoria. O meu filho vai ser um homem de Deus. Minha esposa é abençoada. Minha esposa é amada. Minha esposa é honrada. Porque eu fiz o destino. Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, levaram Jesus e os outros barcos o seguiram. Ora, quando eles estavam ao meio do trajeto, do destino, daquilo que Jesus tinha para eles, que era passar para a outra margem, nos diz a palavra de Deus que levantou-se um grande temporal de vento e as ondas foram contra o barco, de modo que o barco já estava a encher de água. Uma das coisas que nós sabemos é que o barco, quando mete água, afunda. É ou não é? Barco, quando mete água, afunda. Mas como é que pode afundar um barco quando, na verdade, tem um decreto de vitória de Jesus a dizer passemos para a outra margem? O barco poderia pôr água. Jamais o barco iria afundar. Podia parecer que o barco iria afundar, mas o decreto de vitória e destino é passemos para a outra margem. E sabe o que é interessante? É que Jesus não mandou os discípulos irem sozinhos. Jesus entra dentro do barco depois de dizer passemos para a outra margem. O que é que Jesus faz? Nós já ouvimos este texto. O que é que Jesus faz? Jesus entra dentro do barco e dorme. Jesus disse, passemos para a outra margem, entra no barco e dorme. Os discípulos remam e Jesus dorme. 12 discípulos remam e Jesus descansa. 12 discípulos tinham um destino, mas Jesus estava no barco. Sabe porquê que muitas vezes nós não chegamos à outra margem nos objetivos que Deus tem para a nossa vida? Porque Jesus não está no barco. Muitas vezes nós não queremos que Ele esteja no barco. Muitas vezes nós afastamos de Ele estar no barco. Porque muitas vezes nós, não aqui em Angola, que os irmãos são uma bênção, mas há lugares onde eu prego a palavra de Deus que as pessoas querem ter um pé na consagração a Deus e outro pé no mundo e naquilo que não agrada a Deus. Eu imagino como é que é os anjos, porque os anjos há momentos que estão para abençoar
e depois há momentos que as pessoas fazem aquilo que lhes dá a legalidade de não ser abençoadas. A Europa é assim. Aqui em Angola é diferente. Quem se consagra, consagra-se de todo o coração. Quem se consagra na viagem da vida e no rumo da vida e no propósito que Deus tem para ela, põe Jesus no barco e não convida Jesus a sair. Porque o mais simples da nossa vida, quando nós temos objetivos pessoais que não estão em linha com a palavra de Deus, nós não mudamos. O que nós dizemos é: Jesus, importas-te de sair do barco? Não aqui em Angola. Lá, na Europa, onde eu prego. Aqui é a primeira vez. Importas-te de sair do meu barco, Jesus? Porque aquilo que eu vou fazer não anima o teu coração. Aquilo que eu vou fazer não é íntegro diante de ti. Aquilo que eu vou fazer é dar um jeitinho à minha vida. Aquilo que eu vou fazer é à minha maneira. E aquilo que eu quero é, quando eu fizer à minha maneira, que tu entres no barco quando eu mais precisar e faças tal e qual como eu acho que devo fazer. Evangelista, dê-me um exemplo muito rápido. Vou-lhe dar um exemplo. Deus disse a Abraão: olha, eu tenho uma promessa para ti. Tu vais ser pai de uma multidão. E Abraão disse: mas como é que é possível? Sara é estéril. Não é possível eu ter uma promessa de ter um filho se a minha esposa é estéril. É algo complicado, não é? Como é que Deus diz a Abraão que o destino dele é ser pai de multidão quando Sara é estéril? Porque Deus é Deus de destino, Deus é Deus de milagres. Deus é um Deus que se move no sobrenatural, não no natural. Peço perdão. E Abraão e Sara deram um jeitinho e foram chamar uma serva e disseram: visto que Deus não sabe o que promete, visto que nós sabemos fazer à nossa maneira, porque Deus não sabe aquilo que está a fazer, vamos tentar dar um jeitinho e remediar à nossa maneira. E então Abraão arranjou um conflito e uma guerra que dura até os dias de hoje. Porque a guerra em Israel-Palestina tem a ver com aquele tempo onde desobedeceram à palavra de Deus. Sabe porquê? Porque quando nós desobedecemos à palavra de Deus, existem consequências. Evangelista, dê-me um versículo que eu não estou a entender nada do que você está a dizer. A consequência é que há um salário para o pecado. Mas, evangelista, você está a pregar aqui na igreja que você não tem noção. Nós aqui não pecamos. Mas pecados não é as grandes coisas. Pecados são as pequenas coisas. Eu vou-lhe dar um exemplo que prego muito na Europa. Pecado não é uma traição grosseira na Europa. Pecado é quando o marido gasta dinheiro com amigos e não honra a esposa. Eu sei muito a aprender com vocês. Pecado é eles dizerem que não têm para a família e para a educação dos filhos, mas gastam com os amigos e vão para o futebol e as mulheres ficam em casa como se fossem escravos. Na Europa. Naquilo que chamam de país de primeiro mundo. O que significa, muitas vezes, é quando nós quebramos princípios, não cumprimos destinos. Jesus estava no barco e o barco começou a encher-se de água. E Jesus estava atrás do barco, ou seja, os discípulos estavam a remar e Jesus estava atrás. E o interessante muitas vezes é que Satanás, se nós fôssemos ouvir aqui Satanás a falar com os discípulos, o que o Satanás estava a dizer aos discípulos é: continuem a remar que Jesus não está nem aí para vocês. Vocês estão-se a esforçar a remar, a tempestade está grande, as ondas estão complicadas e Jesus está a dormir. Sabe porquê? Porque na sua aflição e na sua dificuldade ele vai se silenciar porque não está com vocês. Mas Jesus disse: passemos 12 discípulos mais um que é Jesus. Passemos para outra margem. Porque quando Deus lhe dá uma direção, Deus nunca vai deixar de estar consigo. Jesus dormia. E então os discípulos naquela aflição, porque estavam a remar, e já não tinham força de remar contra a maré. Mas Jesus estava a dormir e os discípulos pensaram assim: bom, nós estamos sem força de remar contra a maré, tem que acontecer uma coisa. O quê? Temos que chamar Jesus. Porquê? Porque Deus espera exatamente o momento que nós nos cansemos de remar à nossa maneira. Porque aí é que é um milagre. Porque às vezes a nossa maneira não é a maneira de Deus. Às vezes remamos de uma maneira que achamos
que estamos a agradar e estamos a ser uma bênção, não estamos a impactar a nossa vida, não estamos a impactar o céu, não estamos a impactar a nossa nação, não impactamos nada nem ninguém. E aqueles discípulos disseram Jesus, foram acordar Jesus. E interessante na mentalidade dos discípulos é o que acontece muitas vezes na mente de muita gente na Europa. Aqui é diferente, que é, Jesus, tu não te preocupas que nós morremos? Tu não te preocupas o que vai acontecer connosco? Tu não estás nem aí para aquilo que nós estamos a fazer? Como é que tu consegues dormir numa altura de dificuldade? Não te preocupa que nós vamos morrer? Aos olhos dos discípulos, na mentalidade dos discípulos, os discípulos não tinham outra solução senão morrer. Não havia mais solução. Os discípulos só viam a morte. E a menos que Jesus acordasse, e era importante que Jesus acordasse, e que Jesus agisse, eles iriam morrer. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Se estava prescrito que Jesus haveria de ser morto e crucificado, como é que Jesus iria morrer no meio de uma tempestade? É que a tempestade era grande, mas quem estava no barco tinha promessa. Quem estava no barco era o Filho de Deus. Quem estava no barco iria cumprir aquilo que estava escrito em relação a ele. Como é que ele iria morrer? E o interessante muitas vezes é que nós somos estes discípulos que estamos no barco da nossa vida, que convidamos Jesus e achamos que ele está a dormir, e muitas vezes temos audácia porque não conhecemos o seu caráter, dizemos, não te importas de nada o que se passa na minha vida. Quando os discípulos disseram isto a Jesus, nos diz a palavra de Deus que Jesus despertou do sono. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, não te importa que nós morremos? O que é que Jesus respondeu aos discípulos? Nada. Nada. Não te importa que nós morramos? E Jesus caladinho nem diz, Jesus me olhou para os discípulos e disse assim, vocês estão loucos? Nós dizemos lá em Portugal, vocês passaram-se. Jesus não os repreendeu. Porque no meio de uma da sua dificuldade, Jesus muda o seu caráter, Jesus muda o seu coração, mas não vai repreender imediatamente o seu erro. Porque o seu erro, muitas vezes, quando passa a tempestade, Jesus vai trazer um ensinamento poderoso. E nós vamos entender daqui a pouco, ao terminar, qual é este ensino poderoso. Jesus despertou, repreendeu o vento, porque há coisas na nossa vida que não dá para estarmos parados. Há situações da nossa vida, quando o mar e o vento se levanta, nós temos que repreender. Porquê é que nós temos que repreender? Como é que Deus criou o mundo? Haja luz. Como é que você acha que vai mudar a sua história? Calado? Jesus levantou-se e repreendeu o mar, repreendeu o vento. Aquele criou o mar e o vento disse, acalma-te, para. E repreendeu. Disse, parou! Aqui há um destino para cumprir. É para sair desta margem e chegar até à outra margem. Nos diz a palavra de Deus que quando Jesus repreendeu o vento e disse, presta atenção, eu não vou alongar muito mais nisso. Jesus repreendeu e disse. Repreendeu e disse. Repreendeu dizendo, como é que você resolve os problemas da sua vida em relação ao ataque do inimigo? Deixa-me dizer, vai repreender o seu esposo, vai repreender o seu patrão, vai repreender o seu presidente, vai repreender a sua autoridade, você vai repreender quem? Porque Jesus foi ao cerne da questão. Jesus repreendeu o vento e o mar. Jesus nem sequer falou de Satanás. Jesus repreendeu o vento e o mar. Sabes tu o que neste momento está a impedir a tua travessia na caminhada do teu destino para chegares aonde Jesus tem como teu destino e tua caminhada? O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus olhou para os discípulos, estou mesmo a terminar, e disse, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Agora Jesus, depois de repreender, depois de sarar o problema, Jesus olha para os discípulos e disse, primeira coisa, porque são tímidos. Tímidos não é envergonhados, tímidos é falta de ousadia.
Ser tímido não é ser envergonhado. Ser tímido é não ter ousadia. E nós muitas vezes queremos, no barco da nossa vida, no destino da nossa vida, queremos que as coisas aconteçam sem termos intrepidez. E Jesus disse: e porque é que vocês não têm fé? Ao mesmo tempo que Jesus fala e exorta sobre timidez, para os levar a uma situação de ousadia, fala também em que eles não tinham fé. Significa que eles não precisavam de ter apenas ousadia, eles precisavam de ter confiança. O repreender a tempestade tem a ver com a tua ousadia e a tua confiança. Onde é que estava o erro dos discípulos? O erro dos discípulos estava aqui no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles que estavam com eles no barco, para os discípulos, era um verdadeiro desconhecido. Quem é este que tem poder sobre todas as coisas, mas que nós não o conhecemos? Quem é este que repreende vento e mar, mas nós não o conhecemos? Quem é este que nos diz para sermos ousados, mas não conheciam? Quem é este que diz para termos confiança nele, mas não o conheciam? Termino dizendo: porquê muitas vezes não temos ousadia? Porquê que muitas vezes temos timidez? Porquê que muitas vezes nos falta a fé e nos falta a confiança? Porque em muitas situações da nossa vida nós não o conhecemos. E mais grave do que isso, não procuramos conhecer o seu coração, o seu caráter e a forma como ele ama os seus filhos. Eu gostaria que você se colocasse de pé, pusesse a mão no seu coração e pudesse dizer algo. Eu estou a terminar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Ponha a mão no coração e que diga comigo: eu sei que sou amado por Deus. Eu sei que sou importante para Deus. Eu sei que nasci com um destino. E o meu destino é cumprir a vontade de Deus e ser uma bênção na minha família, na minha terra e na minha nação, e ser voz profética de Deus para a minha nação e para a minha família. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Amém.